Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, nessa primeira formação, essa primeira aula, eu pedi ao Padre Igor para que ele deixasse. Nós vamos ter vários momentos da formação, momentos mais teóricos, momentos mais práticos, e hoje, talvez na próxima ainda, nós tenhamos que fazer uma pequena introdução. E essa introdução é muito importante porque ela vai tratar daquilo que é o centro do ministério de vocês, né? Existem os ministros ordinários. Esse aqui é um ordinário, Padre Igor. É normal, é natural que ele dê a comunhão aos seus fiéis. E existem vocês que são ministros extraordinários. Na hora da necessidade, a gente pega e ajuda. O padre, na missa, no domingo, na homilia da noite, ele falava sobre o batismo. Ele é o ministro ordinário do batismo, mas em algumas situações, uma pessoa pode ser que ela precise extraordinariamente batizar, mesmo sendo um leigo. Numa situação grave, já estou o exemplo de uma criança que nasce, está morrendo, você joga, mesmo que seja uma única gota d'água, e diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse extraordinário que vocês são, significa que vocês não são normal, é numa necessidade. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra extraordinário, eu queria trazer para a gente começar esse momento. Porque assim como nós cantamos, é profundo, riquíssimo o ministério extraordinário da comunhão eucarística. Vocês não vão dar biscoito para ninguém, bolacha para ninguém, um pão para ninguém. Vocês vão dar para as pessoas o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse tesouro, Deus só confia a almas realmente eleitas. A primeira coisa que você tem que ter consciência é que Deus te escolheu. Se Ele não escolheu aí, meu amigo, você não vai chegar no final, não. Alguma coisa vai acontecer aí. Mas aqueles que Ele escolhe, que dizem sim ao chamado dEle, precisam ter consciência. Eu vim para quê? Então já começa por aí. Não é uma formação qualquer do Ministério de Música, né, com todo respeito aos músicos, da liturgia, da acolhida. Vocês vão, a coisa mais sagrada que existe dentro da igreja, a realidade mais sagrada dentro da igreja é que vocês vão mexer, né? Então, a gente está tratando da Santa Missa, que é onde vocês vão servir como ministros também fora da Santa Missa, na comunhão aos doentes, talvez uma celebração da palavra. Mas para eu servir, eu preciso entender o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou servindo, a quem é que eu estou servindo. E esse mistério é, repito, profundíssimo. Você tem que estar consciente na nossa cabeça. O que é a Santa Missa? O que é que acontece no mistério central da nossa vida de batizados e do ministério que vocês vão assumir a partir de agora? Aqueles que são novos e tem os antigos também, né? Vocês que já servem. A Santa Missa, e é o que eu vou apresentar aqui, a Santa Missa é uma festa e muito mais, né? Porque na Santa Missa você bate palma, você canta glória, você acolhe as pessoas, né? Quem vai na missa do Padre Igor sabe que é alegria. Nós não celebramos morte de Jesus e ficou no sepulcro. A Santa Missa é uma realidade completa que envolve a vida, a paixão, a morte e a ressurreição. Então ela é composta de vários momentos e que cada momento precisa que eu esteja ali atento ao que está acontecendo para eu entrar nele bem direitinho. Na nossa vida é assim, nós vamos ter momentos em que são naturais, momentos que a gente sofre, momentos que a gente fica muito alegre. A Santa Missa tem os momentos, as partes. E cada parte é muito significativa. Mas, mesmo tendo festa e muito mais, a Santa Missa é o único e mesmo sacrifício que Jesus celebrou no Calvário. Como é que isso acontece? O padre nunca ele celebra de novo aquele sacrifício. Às vezes, quando o comentarista, claro, a pessoa não faz isso consciente, né? Mas
quando um comentarista está lá e ele fala assim, vamos ficar em pé e acolher o celebrante para iniciar mais uma missa. Ou esta missa. Quer dizer que tem outra. Não, só tem uma. É o único e eterno. Existem várias celebrações desse sacrifício. Celebração de ontem não é a de hoje. Hoje nós celebramos o martírio de São João Batista. E a igreja é cheia dessas celebrações, mas do único e mesmo sacrifício. E por que ele acontece todo dia? Vocês imaginem, se Jesus tivesse morrido há 2000 anos atrás, e ele não tivesse dito para os apóstolos, façam isso em minha memória, nós nem conheceríamos Jesus mais. Nosso Senhor tinha sido um filósofo, um profeta, que está lá. Vocês celebram o profeta Isaías? Não. A gente lê lá na Bíblia, mas a maioria não sabe nem de onde veio esse homem, quem ele era, como é que ele viveu. Sabe que tem um livro na Bíblia escrito dele. Só que nós vivemos e convivemos todo dia com Jesus. A gente acorda, reza. Eu fui numa Santa Missa agora, sábado, e o padre, muito animado, ele dizia, bom dia, Jesus! Bom dia, Nossa Senhora! Bom dia, São José! Eu falei, meu Deus, o padre acordou agora, porque eu já faz 2 horas que eu acordei, que eu estou rezando. A gente reza e faz isso com a oração. Esse bom dia a Deus, esse bom dia a Nossa Senhora. A gente vive isso. Que você não vive com o profeta Isaías. Então, Jesus, ele deixou esse único sacrifício para que a gente pudesse ser salvo. Você vai levar esse mistério para as pessoas. Então, o mesmo e único sacrifício. Como isso é possível? Aquele sacrifício que aconteceu 2000 anos atrás na cruz, como é que você vai lá participar? Ele acontece de novo? Não, nunca mais. É um único e mesmo sacrifício. Mas acontece a liturgia, o Papa Bento XVI, ele chama a liturgia de oásis. É como ele diz, ele usa a metáfora do jogo. Quando você está num jogo, quem é que joga? Joga baralho. Quem é que joga baralho aí? Levanta o braço. Eita, Ailson. Joga truco. Quando você está jogando truco, você jamais vai lembrar que você tem boleto para pagar. Quando você joga truco, você jamais vai lembrar que você tem alguma coisa para fazer depois. Você entra naquele mundo e o cara quer ganhar e ele está atento e está atento no outro. Se você vai para o futebol, você não quer saber se tua mulher ficou em casa, se alguma coisa aconteceu lá, você não está ligado no celular, no telefone. Você quer jogar, fazer gol e ganhar. A liturgia é esse mundo paralelo em que nós vivemos quando nós estamos ali com Jesus. E ele meio que rasga o tempo, o cronos que nós vivemos e nos leva para aquela cena, para aquele dia. Quando o padre ele pega aquela hóstia e levanta, a cruz de Nosso Senhor está sendo levantada. E você entrou pela liturgia naquele mistério. É isso que acontece. Uma atualização daquele único e eterno sacrifício. E a gente vai lá. Pela graça de Nosso Senhor. Então isso é a Santa Missa. O sacrifício de Jesus, Redentor, onde está a vida, a morte, a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Nosso Senhor. E eu celebro isso em todas as celebrações da Santa Missa. A igreja dá vários nomes para a Santa Missa. A missa. Nós da Toca, a gente tem uma tradição, a gente nunca fala assim, a missa. Não é que é errado, mas minimiza bastante. E a gente gosta de falar a Santa Missa, o santo sacrifício da missa. Quando eu entrei para a Toca, que é a primeira vez que eu ouvi um irmão falando assim, vamos para o santo sacrifício. Eu falei, meu Deus, eu venho de uma diocese muito simples, lá tinha muita teologia da libertação, lá os leigos eram muito atuantes, porque tinham poucos padres, e eu nunca tinha ouvido essa expressão. Quando eu ouvi, falei, meu Deus, quem é que vai morrer? Vamos para o santo sacrifício, porque é o santo sacrifício de Jesus. A igreja chama de Eucaristia. A igreja chama esse sacrifício de vários nomes. E cada um deles tem um significado muito interessante. A gente vai começar por aí.
Vocês já ouviram com certeza que ela, a Santa Missa, a Eucaristia, é o ápice e o centro da nossa vida, certo? Na prática, todos os cristãos já ouviram isso, mas na prática, nem sempre a gente crê nisso. Quantas vezes as pessoas deixam de ir à Santa Missa porque chegou alguém em casa de visita, de viagem, o centro e o ápice da vida dela. Porque está com uma gripe, porque se ela não for para a missa, o marido vai reclamar. Ó, tá vendo? Já cutucaram ali uma outra já. Então, eu ouço as palavras da fé, mas elas entram no meu ouvido e elas têm que darem vida à minha vida. Elas têm que ser a seiva da minha vida. Se é o centro e o ápice da vida da igreja, é o centro e o ápice da minha vida. Eu não posso trocar a Santa Missa por nada. Eu tenho 20 anos na Toca de Assis. Eu não me lembro do dia que eu não participei da Santa Missa. Se eu quiser saber quantas vezes eu participei da Santa Missa, eu só contar 20 anos vezes 365 dias que tem por ano. Eu vou saber. Só na Sexta-feira Santa, que não tem missa, que eu não comunguei Jesus na Santa Missa. Porque até no sábado, já na noitinha ali, celebra a vigília. Né? Na pandemia nós tivemos. Nem todos tiveram, mas eu morava numa casa que tinha a Santa Missa todo dia, graças a Deus. Então ela é o fonte, o ápice da vida da igreja. É para isso que existe a igreja. A palavra igreja é uma palavra grega, eclesia, que quer dizer uma ruma de gente reunida para celebrar a Eucaristia. É isso que significa igreja. É por isso que não existe igreja protestante. Protestante não se reúne para celebrar a Eucaristia. Ele é uma reunião, uma assembleia, um culto. Aquilo ali é uma seita, mas igreja, a palavra igreja significa uma reunião de pessoas para celebrar a Eucaristia. O centro e ápice da nossa vida. É chamado a ceia do Senhor, porque foi na ceia que Jesus celebrou. É chamado de a fração do pão, era assim que os primeiros chamavam, a fração do pão. Porque no momento, nós vamos falar disso, no momento que Jesus parte o pão, os discípulos descobrem que o paraíso não é aqui. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Não se preocupem que antes da meia-noite eu termino. A Assembleia Eucarística, um povo reunido para celebrar a Santíssima Eucaristia. O memorial da paixão e da ressurreição do Senhor, o santo sacrifício, a santa e divina liturgia, a comunhão, a Santa Missa. É assim que a igreja chama vários nomes, esse grande mistério que é a Santa Missa. E desde quando que a igreja celebra? Desde o dia que Jesus celebrou com os apóstolos. Nunca, jamais a igreja deixou de celebrar. No meio de uma guerra, de uma catástrofe, os padres celebram. Pelo menos os padres santos. No meio de uma prisão solitária, é capaz de um padre com um pouco de água e vinho. O nosso fundador viajava, quando ia para o Japão, ele levava uma gotinha e celebrava na mão, porque não tinha mesa, a turbulência não deixava, então ele celebrava, o altar era a mão dele, colocava ali a hóstia, o pequeno cálicezinho entre os dedos, para não ficar sem celebrar nenhum dia da vida. A igreja não fica nem um dia, nem um minuto. Nessa hora aqui tem alguém no mundo celebrando a Santa Missa. E se não fosse a Santa Missa, São Pio dizia, já tinha se acabado tudo. Pode ter certeza. Vocês imaginam que no meio do mundo que a gente vive, a confusão que tá em lá, país contra país, família contra família, às vezes até dentro das nossas casas, uma briga danada. Mas se não tivesse a Santa Missa, nós já teríamos nos tornado animais. A Santa Missa é a que salva o mundo. Segura o braço de Deus, a ira de Deus, a Santa Missa. Então, desde todos os séculos, a igreja celebrou a Santa Missa. Em vários ritos diferentes, porque
quando Jesus celebrou a missa, a única coisa que ele deixou essencial foi as palavras da consagração. As palavras da consagração, o padre nunca pode esquecer, ele nunca pode mudar. O rito existem vários. O nosso rito, que nós chamamos ordinário, o rito extraordinário, que é o rito na forma antiga, onde o padre celebra mais em latim. A missa a igreja tem 23 ritos. Rito ucraniano, ambrosiano, polonês, rito melquita, maronita, copta. Já participei de alguns outros ritos. Mas todos têm que dizer: isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Nossa patrona, Santa Catarina de Sena, padroeira da Toca de Assis, na época dela, os padres celebravam a missa em silêncio. Era chamada Missa dos Fiéis. E não se ouvia o que o padre dizia. Então, lá um dia, pelas tantas, na hora que ela foi comungar, que o padre colocou a hóstia na boca dela, ela sentiu que não era Jesus, que era só uma hóstia, um pedaço de pão. Aí ela falou para ele: a missa não aconteceu. E o padre foi ver, o padre tinha errado lá as palavras da consagração, esquecido, não sei o que o padre fez, dormiu, cochilou. Não era Jesus. Ela sabia. Será que se a gente pegar aqui 2 hóstias, uma consagrada e uma não consagrada, e eu der para você, você sabe qual é? Será que algum de nós vai ter essa graça um dia? Um dia proibiram ela de comungar, porque ela era muito mística. Proibiram ela de comungar. O padre pegou a âmbula, voltou para o altar e ela ficou lá esperando. Quando o padre chegou no altar, Jesus saiu da âmbula e foi levitando até chegar na boca dela. E ela comungou. Eu, agora pregando o retiro, contei a história da Beata Imelda. Beata Imelda era uma menina de 9 anos que queria muito comungar. E ela perguntava: como é que as pessoas, agora vocês vejam, ministros, senhores ministros, como é que as pessoas comungam e não morrem, se elas recebem Deus? Como é que elas comungam e não morrem de amor por Deus, se Deus é amor, e se faz hóstia por amor? Porque a gente não suportaria olhar para Deus, então ele se faz pequenininho. Aí ela dizia assim: quando eu comungar, eu quero morrer de amor. Esse negócio aqui está me travando, porque eu gosto de andar. Quando eu comungar, eu quero morrer de amor. E ela queria muito ser freira. Aí vivia lá pelo mosteiro. Um dia, sempre ficava triste porque não era a idade dela ainda comungar. Um dia, o padre chegou na sacristia, tirou os paramentos, aí foi para o refeitório comer com as irmãs. Aí deram falta dela. Cadê a Beata Imelda? Cadê a Imelda? Não era Beata, já era, mas não era reconhecida. Cadê a Imelda? Aí uma irmã foi chamar. Vocês sabem que todas as vezes que uma grande notícia tem que ser dada, tem que ser uma mulher, né? Porque mulher coloca a boca no trombone, meu amigo, já era. Foi a freira lá chamar Imelda. Quando ela chegou, Imelda estava de joelhos e acima da cabeça dela, uma menina, estava uma hóstia no ar. Então, a irmã, imagina, a irmã saiu correndo e gritando: madre, madre, padre, aconteceu um milagre. Está acontecendo um milagre. E saíram todos correndo. Quando chegaram na igreja, que viram, o padre voltou na sacristia, colocou a estola e falou: Jesus quer que a Imelda comungue a primeira vez. Faça a primeira comunhão. O padre foi, pegou a hóstia na patena, levou até a boca de Imelda. Veja que Jesus poderia ter ido lá e dito assim: Imelda, não, Jesus se submete à igreja. O padre deu a comunhão para a Imelda comungou, fechou os olhinhos, se abraçou e fez ação de graças ali. Isso é uma coisa que o ministro da Eucaristia nunca pode esquecer. Voltar para o seu lugarzinho, mesmo que na hora ali você tenha que ajudar o padre no pós-comunhão, mas fazer ação de graças. Agradecer, porque você, além de servir esse ministério, você comunga também.
Então, ela fez a ação de graças dela ali, colocou os bracinhos assim para agradecer a Jesus e ficou 15 minutos, 20 minutos. Quando deu uma hora, o padre disse: não, já chega, né? Estou com fome já. Fui lá chamar a Imelda. Na hora que a irmã pegou assim, a Imelda caiu. O corpinho de Imelda morreu. Está intacto até hoje o corpo, incorrupto. Morreu de amor na primeira comunhão dela. E por que a gente não morre? Você não quer morrer não, de amor por Jesus? Quer não? Eu já perguntei para Jesus: por que o Senhor não me deixa morrer? Também quando eu como. Você quer morrer? Ninguém quer morrer. Mas quando tiver uma condição. Olha, eu vou dar uma notícia para vocês. Vocês vão morrer. Queira ou não queira. Não é? Então, esse mistério acontece na vida da igreja desde que Jesus se levou. O Padrigo falava uma coisa aqui para começar, que é muito interessante. Eu já dei essa formação para vários públicos, assim, catequistas, seminaristas, acólitos. E numa dessas formações, acho que para uma turma de seminaristas assim, tradicionais, eles falaram assim, na hora do ato penitencial, não é? Eu ensinando ali os gestos na missa. E aí um falou assim: mas irmão, o ato penitencial de joelho não é muito mais significativo? Se você se ajoelhar para se penitenciar, eu falei: se a gente for seguir a sua cabeça, que a igreja, ela diz tudo que você tem que fazer. Existe uma coisa chamada rubrica. O padre lê tudo que está em preto e faz tudo que está em vermelho no missal. E aí ele diz assim: não, isso aqui é muito antigo, eu quero seguir, eu vou fazer da minha cabeça. Nós somos chamados a amar com o coração da igreja. A esposa de Cristo, que a igreja conhece ele mais que qualquer um de nós. Aí você acha que você é mais sabido que a igreja que tem 2000 anos. Pelo amor de Deus, vai cuidar da tua vida. Seguir o que a igreja pede garante que nós vamos fazer a vontade dele, que é o esposo dela, da igreja. Ninguém conhece o esposo mais que seu esposo. Não deve. Minha mãe conhece meu pai só de olhar para ele. Minha mãe sabe quando meu pai vai sair para beber só pela roupa que ele veste. Sabe que hora que ele vai voltar. Sabe quando ele não gostou da comida, mesmo ele dizendo que gosta. Tá boa. Ela sabe. No começo tem que trocar muita palavra, depois no final um silêncio, ninguém fala mais nada, porque já sabe. Né? Não é assim vida de casado? Vocês são casados, vocês dois? Não? Quem é casado aí? Quem é casado? Quem está aqui o casal? Só quem está aqui o casal. Olha, tem bastante casais. O casamento é assim, no começo é vida, doçura, esperança nossa, salve. Depois é os degredados filho de Eva gemendo e chorando nesse vale. Eu escolhi a melhor parte. Então, a igreja faz isso há 2000 anos, porque ele disse: façam isso em minha memória. Gente, tudo que Jesus fez na última ceia, quando ele instituiu a Santa Missa, quando ele instituiu o sacerdócio, quando ele instituiu a Eucaristia, ele fez tudo isso pensando. Cada gesto de Nosso Senhor era pensado. Ele queria que aquilo se repetisse até que ele voltasse, até que ele volte. Então nós precisamos ser fiéis. O ministro da Eucaristia, ele tem que ter na casa dele para ler a instrução geral do missal romano, para ele saber o que ele tem que fazer, o que é que a igreja faz na missa. Tem que ser sua paixão, a Santa Missa. Você tem que ter um coração apaixonado, mais do que saber. Olha, vocês já perceberam que as pessoas que mais inventam coisa que não presta, heresia. Nenhum pobrezinho camponês lá com a enxadinha dele, arrancando mandioca, inventa heresia. Por quê? É piedoso, é simples. A pessoa pode não saber nada, nunca leu o missal na vida,
mas ela tem respeito, ela tem amor, ela tem paixão. Isso o ministro tem que ter. Você pode não saber nada, nunca ter lido missal, nenhuma formação. Mas se você tiver um coração apaixonado por Jesus, eu tenho certeza que você não vai fazer nada errado. Nada errado. Então, assim, ter paixão por isso é o mínimo que nós podemos oferecer para Jesus. Nós consagrados, direito canônico, ele na interpretação de alguns, nós consagrados também somos ministros extraordinários. Lá em casa sou eu que exponho o Santíssimo. Os irmãos repõem, expõem. Na pandemia, algumas casas nossas não tinham padres para celebrar, celebravam, faziam uma celebração da palavra. Então, esses irmãos, essas pessoas, nós temos que ter essa paixão pelo corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Nós vamos entrar aqui nos slides porque eu quero falar para vocês o seguinte: a missa não é uma coisa inventada em nosso Senhor. Desde sempre Deus quis que houvesse a celebração da Santa Missa. Desde sempre. A criação, ela existe já apontando para isso. Então eu preparei alguns slides para vocês verem. Aqui São Lourenço é aquele diácono que morreu grelhado. Quando assou de um lado, ele disse para o algoz: vira do outro lado que esse aqui já está bem assadinho. Aí virou para o outro lado, assim, né? Ele dizia que a Santa Missa é o sol da igreja. O sol é aquilo que dá luz. Se você não vai à missa, você vive na escuridão. Domingo sem missa, semana sem graça. Então a Santa Missa é o sol da igreja. O domingo, em inglês, como que se fala domingo em inglês? Sunday, dia do sol. Dia daquele que é a luz que se levanta no alto para iluminar as nações. É Deus. Então vamos fazer uma introduçãozinha aqui. O irmão já falou do que é a Santa Missa, como a igreja chama essa celebração e desde quando ela celebra. Tem algumas normas também dos documentos da igreja, para você aprender a amar com o coração da igreja. A Constituição Dogmática de Fide Católica, a fé católica, diz assim: que você deve conservar perpetuamente aquele sentido que de uma vez para sempre declarou a Santa Madre Igreja e que nunca é lícito nos afastarmos desse sentido, alegando ou invocando maior penetração. Ou seja, eu não quero fazer desse jeito porque eu acho que eu sei fazer melhor. Você não sabe. Não inventa coisa da sua cabeça. A mãe igreja ensina e nós obedecemos o que ela diz. Concílio Vaticano II, a Sacrosanto Concilium. A própria igreja não tem nenhum poder sobre aquilo que foi estabelecido por Cristo e que se constitui parte imutável da liturgia. O padre não pode mudar as palavras da consagração. Ele não pode mudar a liturgia ao seu bel prazer, ficar inventando coisa. Muito menos o ministro. Tem um ritozinho, você tem que seguir o rito. O ritozinho não, né? O rito. Incorre no vício de falsificação que em nome da igreja manifesta a Deus um culto contra a modalidade instituída por autoridade divina da igreja que lhe é costumeira. Santo Tomás de Aquino. Então, não só é devido, como é um pecado, tá? Quando nós somos infiéis ao que a igreja celebra. O Papa São João Paulo II diz: demasiada grande é o mistério da Eucaristia para que alguém possa permitir-se tratá-lo ao seu livre-arbítrio, não respeitando o seu caráter sagrado nem sua dimensão universal. Nós jamais podemos esquecer que nós estamos diante da realidade mais santa, mais sagrada que tem. Nós temos ali uma vizinha que é ministra da Eucaristia, eu vou falar isso para vocês porque eu falei para ela. Ela agora frequenta a nossa casa, nós tornamos amigos, e eu tive essa liberdade de falar para ela. Primeira vez que eu vi ela, eu fui na Santa Missa, na paróquia onde ela serve, e cheguei, já tinha
a igreja lotada, eu peguei um banquinho, sentei assim, bem do ladinho da capela do Santíssimo, que é no fundo. Aí, na hora do cordeiro, vem essa mulher correndo. E ela vem correndo, aí entra na capela do Santíssimo, pega uma âmbula e sai correndo de novo, vai pro altar. Aí eu falei, meu Deus, será que hoje é dia da maratona de São Silvestre? Eu não sabia que tinha corrida do Santíssimo, já tinha corrida de várias coisas. Marcou o Santíssimo. Aí, depois, eu tive a liberdade, eu falei para ela, você sabia que eu conheci você no dia que você... Porque as pessoas vão lá em casa, e a Santa Missa lá em casa é mais silenciosa, mais contemplativa, né? Por exemplo, a gente não conversa dentro da capela. Se você tem que falar alguma coisa dentro da capela, é sussurrando. E essa paróquia, a igreja vira aquele mercado. Você chega aquela zoada danada, você não consegue rezar aquela bagunça. Por quê? Perdeu-se um pouco o senso do sagrado. E os senhores ministros da Eucaristia, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando vocês chegam numa igreja é o quê? Obviamente. Primeira coisa, tá lá o seu Manuel na acolhida. Ô, seu Manuel, bem-vindo, muito obrigado. Vai no sacrário, antes de falar com o Padre Igor das coisas ruins que você quer falar com ele. Você tem que cumprimentar o dono. Aquela genuflexão bonita. Coisa mais horrorosa é o ministro da Eucaristia fazendo aquela genuflexão de cavalo manco. Já viram? Que passa diante do altar, aí ele faz assim, ó. Espanta mosquito, que chama? Pelo amor de Deus, não tem condição. Nós vamos falar dos gestos aqui. Cada coisa tem como fazer. Mas, antes mesmo de ter o gesto, eu tenho que ter paixão. Então eu tenho que ir lá. Oh, Jesus, que saudade que eu estava do Senhor. Não acredito que eu vou servir de novo na Santa Missa o Senhor. Que alegria. Né? Se morrer agora, que vocês gostam de morrer, se morrer agora, eu estou feliz. Nem mesmo bispos ou conferências episcopais têm qualquer licença para permitir experiências sobre os textos, sobre qualquer outra coisa que não esteja prescrita nos livros litúrgicos. Ninguém pode. Tá? Redempção do sacramento, documento da igreja. Sem dúvidas, deve haver aquela actuosa participação de todos os fiéis na Santa Missa. Aquela participação ativa. Como eu disse, na hora do glória, é hora do glória, de cantar. Aí está lá, na hora do glória, a pessoa assim. É glória, alegria. Para glorificar a Deus, o Filho dele. Né? Na hora de estar ajoelhado, você está em pé. Na hora de estar com o olho aberto, você está fechado. Você não sabe. Tem que ter uma participação ativa. Não se segue, porém, que todos devam materialmente realizar alguma coisa. Porque isso é um grande desafio hoje. Os padres inventam cada coisa. Eu fui numa celebração chamada Missa do Cristo Partido. Meu Deus. A gente ri para não chorar. Essa missa, quando eu cheguei, achava que a missa era 3 horas e a celebração era 2h30. Cheguei meia hora atrasado. Quando eu cheguei lá, o povo estava assim, ó. Do jeito que vocês estão aí sentados nos bancos, só que eles estavam assim. Aí eu achei estranho aquilo, falei, meu Deus, e tudo de olho fechado, fazendo assim. Era um padre parapsicólogo que na homilia ele resolveu fazer uma terapia. Você fechava os olhos e as coisas pretas, brancas, diz ele que você está vendo agora coisas pretas, bolas brancas, amarelas, tire as escuras. São doenças, são males. E o povo ficava fazendo isso. E eu, que sou cético, eu cheguei assim, sentei e falei assim, será que existe mesmo isso? Aí fechei meu olho, eu não estou vendo nenhuma bola, meu Deus. Uma bola branca nem preta. O povo disse que via. Depois esse padre teve um infarto e morreu. Aí a ministra da Eucaristia, que eu também... Uma ministra da Eucaristia, eu dava formação para os ministros lá nessa paróquia, o ministro falou assim, irmão,
Onde está o padre fulano de tal? Será que morreu? Eu falei, meu filho, não tirou as bolas. Tirar das bolas pretas. Então, assim, cada invenção, gente. Aí, o padre entra com um cavalo, com um berrante, uma tal de uma missa sertaneja, que em cima do altar um monte de enxada, de bule. Vocês já foram na missa no sertão? Eu já fui na missa no sertão. Nunca eu vi uma enxada em cima do altar. Nunca eu vi padre tocar berrante no sertão. É uma invenção da caixa preta. Então, assim, todos devem realizar alguma coisa, algum gesto, mas você não precisa ficar inventando. Ah, imagina o Padre Igor, você chega aí, o Padre Igor está lá, todo de roqueiro, o cabelo assim arrepiado que nem punk. Hoje a missa do rock. E o Rosa de Saron tocando na missa, e o padre com a guitarrona assim para animar o povo. Não precisa disso, não. Mas inventa, o povo inventa isso. Ah, padre, vamos fazer uma missa diferente. Vamos fazer hoje, vamos entrar o pessoal vestido de baiana, jogando pipoca, para abençoar o povo aqui, né, na missa. Pelo amor de Deus. Não tem necessidade disso. É só fazer o que está ali. Comportamentos do corpo, né? Eu falei da minha paróquia, eu lembro que quando eu era criança, me colocaram para levar com uma mulher que estava dançando. Ela ia com a Bíblia, assim, e eu segurando uma tocha de um lado e o menino do outro. E a mulher dançava. A palavra de Deus. E dançava, e dançava. Daqui a pouco, quando eu olhei para trás, cadê a mulher? Tinha sumido. A mulher entrou lá no meio do povo, a gente se perdeu da mulher. Eu não preciso disso. E às vezes, aí nessas danças, aquelas meninas com aquela roupa que em cima é muito embaixo é muito em cima. Não precisa disso. Não precisa disso, não precisa disso. O leigo, vocês, chamados a prestar ajuda nas celebrações litúrgicas, devem estar devidamente preparados e se distinguir pela vida cristã. Olha só, como é a sua vida cristã? Sua vida de católico. Ah, irmão, eu sou católico, mas eu de vez em quando vou na macumba. Tem, eu já vi ministro de tudo quanto é jeito. Você está aí na macumba? Misericórdia. Muda dessa casa, mulher, pelo amor de Deus. Então, a sua vida cristã tem que ser exemplo. Irmão, é muito rígido isso para ser ministro. Ô, gente, é para você ser cristão. Mas a vida do ministro, uma vida bonita. Olha, eu sou religioso, mas você vê, eu vejo certos leigos que a vida deles me encanta demais. Muda a vida da gente, que é religioso, que é padre. Quando a gente vê um fiel leigo, assim, que ele não está ali de corpo presente. Ah, é status. Sabe, eu estou aqui porque o irmão falou que a coisa mais importante da igreja é o ser ministro. Então, em vez de ir para a acolhida, eu vou ser ministro. Em vez de ir para o canto, eu vou ser ministro. Não. É um chamado. Você aceita. Olha, se vocês aqui forem esperar vocês serem dignos para serem ministros, vocês não vão nunca. Se vocês pegarem o Santo Padre, o Papa Francisco, ele vai dizer isso para vocês. Ele não se acha digno de celebrar os santos e sagrados mistérios. Mas é um chamado. Alguém tem que servir. Foi você que Deus escolheu. Não é? Lá em casa tá dando manga, eu estava falando para os meninos hoje. Aquele floriu a mangueira inteira. Mas daquele cacho de flor, só fica um pendãozinho e nasce uma manga lá. Aí eu falei, meu Deus, perdeu quantas mangas podia dar igual banana cada cacho, né? Aquele cacho de manga assim, não dá 3, 4, mas aquele galho todo florido assim, perde todas as flores, fica uma só. É igual a você. Quantos espermatozoides eram, nasceu logo você? Os de olho azul, os da pele morena, bonito, que nem eu, perdeu tudo. Por você, essa coisa aí. Nasceu a gente. Ele escolheu. Então eu estou aqui, Senhor. Sim, tu me escolheste. Não sou o melhor, o mais bonito, mais rico, mais inteligente, mas eu estou aqui. Né?
Então, não se escolhe ninguém cuja designação possa causar espanto entre os fiéis. É lógico que se você causa espanto e o padre Igor chegar e dizer assim, olha, como é o nome da senhora? Dona Rita, não vai dar para a senhora continuar. Sabe o que é? A senhora vive na poligamia. A senhora tem 2 maridos, Dona Rita e seus 2 maridos. Já ouviram essa novela? Esse aqui é um. Então, mas não vou, a senhora não vai. A pessoa fica chateada, padre. Não você. Peraí, mas a gente é que fica chateada com você. Você é cristão. Na cristandade não se aceita poligamia. Então, não é para você causar espanto entre os fiéis. Mesmo que você não seja ministro. Vocês já imaginaram? As pessoas, quando olham para a gente, eu levei um choque ali no portão descalço, porque a cerca elétrica está pegando no portão ali. Na hora que eu peguei na maçaneta para entrar, levei um choque que meu coração voltou até a bater. Fazia uns anos que ele estava parado aqui, não sentia mais nada. Agora voltou. E antes descalço, as pessoas olham assim. Outro dia o bispo olhou para mim e falou assim: mas Frei, o senhor está descalço, vai furar o pé aí na rua. Aí a ministra estava do lado dele e falou: é mesmo, pode encontrar um espinho. Aí ele olhou para a ministra: mas da onde você vai achar espinho no meio do asfalto? Não, um caco de vidro, uma pedra. As pessoas se espantam. Mas se vocês passassem ali na rua, o padre tivesse atracado com a mulher ali no banco da praça. Beijando e... Não causaria espanto? Coisa mais horrorosa. Eu morava num lugar, uma pessoa comprou uma camiseta da Toca, morava em Campo dos Goitacazes, no Rio, compraram a camiseta da Toca, estava fumando na praça, o bispo me ligou, Dom Roberto Guimarães. Irmão, eu tenho um irmão da Toca fumando aqui, na frente da catedral. Aí eu, pelo amor de Deus, eu olhei em casa, estava todo mundo em casa. Falei, Dom, aqui está todo mundo aqui em casa. Tem um irmão aqui. Cheguei lá, era um menino que tinha comprado uma camisa da Toca por aí. O bispo achava que era nosso. Então, que escândalo. Eu faço voto de pobreza. E as pessoas acham estranho andar descalço, mas as pessoas não esperam que eu ande com um sapato caro, que eu vista roupas caras, ande cheirando a perfume caro. Nós na Toca dormimos no chão, o padre Igor suspeitava. Eu deixei ele entrar na nossa clausura para ele ver. Dormir no papelãozinho, não tem salário. A sua vida. Porque eu fiz voto de pobreza, como Jesus, de imitar Jesus. Jesus não tinha nem para vencer. Mas a sua vida também tem que ser esmerada nos valores católicos. Não porque você vai ser ministro, porque você é de Cristo. Se Cristo não ouvia, não ouça. Se Cristo não viria, não veja. Se Cristo não faria, não faça. Entendeu? Imagina Jesus fumando um cigarro de maconha na Sagrada Escritura. Então, o STF vai liberar, irmão. Não fume, Jesus não fumava. Tudo que Jesus fez é bom? Sim ou não? Sim. Quem foi que fez a maconha? Pé de maconha, quem foi que fez? Foi ele, então maconha é boa. Não? Ah. Mas alguma coisa boa vai ter, né? Mas é para você fumar? É para você fumar? Seu tênis é bom, você fuma? Nem tudo que é bom é para fumar, né? Tem os remédios. Então, não espante ninguém de sua vida, pelo amor de Deus, senhores ministros. Despojado do seu valor de sacrifício, a Santa Missa é vivida como se nada ultrapassasse o sentido de um encontro fraterno. Às vezes é isso, a missa se torna a festa da comunidade, o encontro das pessoas. Faz uma semana que eu não vejo a Dona Maria. Ô, Dona Maria. Não, é aquele único sacrifício. A Eucaristia é um dom muito grande para suportar ambiguidades e reduções. Dizia São João Paulo II. Ninguém, nos últimos tempos, viveu mais fidedignamente esse mistério de sacrifício
do que o Santo Padre. Então, ele sabia o que ele estava dizendo. Bom, Deus, ele já tinha nos desígnios dele que nós veríamos esse mistério do sacrifício do Filho dele. Então, ele deixou isso apontado para a gente no Antigo Testamento. O sábado veterotestamentário, o sábado no Antigo Testamento, representava um culto. Veja, Deus, ele cria todas as coisas e no último dia ele faz o quê? Ele descansa. No sábado. Na segunda-feira, ele começa a criar e vai. Na sexta-feira, ele faz o homem. No sábado, Deus descansa. Deus fica cansado? Sim ou não? É uma metáfora. Deus parou a sua criação e ele, ali, ele já apontava que naquele dia era o dia para ficar com ele. O homem e a mulher, no Antigo Testamento, trabalhavam de domingo a sexta, mas o sábado era dia para parar. Naquele dia não tinha escravo, nem senhor, empregado, todos eram iguais para o seu Deus, era um dia do culto. Então, na própria criação, Deus ele vai mostrando que o homem toma parte desse repouso dele, da liberdade de Deus, de parar, da liberdade de não fazer nada. A subordinação diminui, o esforço do trabalho é interrompido por aquele momento, como eu falava. É aquele oásis, aquele sábado da criação. Só que acontece uma coisa. Eu queria que vocês prestassem atenção nos nomes que tem em cima. Essas figuras representam esses nomes, eles são sinais da missa no Antigo Testamento. Tá? Então, veja, as graças. Quando Deus cria o homem e a mulher no paraíso, ele cria e coloca duas árvores lá. A árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Certo? Vocês lembram disso? Vocês estavam lá? Vocês leram isso, né? Falei outro negócio. Deus cria duas árvores e diz para o homem, olha, vocês têm tudo para vocês, mas não peguem nessas duas árvores. A árvore da ciência do bem e do mal. Aí aconteceu uma coisa. A serpente tentou a mulher. A mulher, ela pegou esse fruto. O que era esse fruto? Uma maçã? O pecado? Uma melancia? Um cacho de banana roxa. O que é que tinha? O que era esse fruto? Quem souber vai ganhar um presente. Aqui falou que era pecado. Vocês estão com medo de errar? Sim. Ela é muito boa. Hã? O conhecimento. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, veja. Sempre que eu pergunto isso, as pessoas falam. Outro dia eu dei um curso para os ministros das Ezequias. Os ministros da arquidiocese. Aí perguntei, a mulher falou, foi uma maçã, irmão. Eu tenho certeza que era uma maçã. Não era uma fruta, era um fruto. Quando a gente diz, bendito fruto do vosso ventre, é uma maçã? Quem é o fruto do ventre? Jesus. Quem foi que inventou o telefone? Graham Bell. O fruto do pensamento dele é o telefone. Ou seja, o fruto é a consequência de algo que nasce quando eu ajo. Na minha ação tem uma consequência, tem um fruto. Quando Adão e Eva tiveram a ciência do bem e do mal por sedução do demônio, veja, maconha, a dona Sandra disse que é boa. É por isso que o pessoal fala erva boa. Deus criou aquela árvore que depois Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque comeram do fruto. Então, para que Deus colocou lá? Para eles serem obedientes. É igual mãe.
Vocês já viram? Quando a mãe da gente fala assim, olha, eu deixei um bolo no forno para o café da manhã. São 10h30 da noite. No outro dia, quando ela abre o forno, eu morava em Campinas, aí tinha um irmão que tinha comemorado o aniversário, fizeram um bolo lindo. Aí de manhã levaram o bolo para o café, colocaram lá, cantamos os parabéns. Aí, não, mas não vamos comer não, porque à noite vai ter a festa. E pobre é assim, né? Só tinha um bolo aí. Vamos deixar para a festa à noite, que o povo vai vir, deixar na geladeira. Na hora de pegar o bolo para cantar os parabéns, estava faltando um pedaço. Aí foi aquele zum, 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 um cheiro de lá de como é que chama aquele negócio que eu gosto de usar? Chantilly, cobriram. Quando foi no outro dia, foi a conversa do café da manhã. Gente, comer o bolo do irmão Xavier, como é que pode? Aí o irmão Romero olhou e falou assim, o bolo? Foi eu que comi. Eu estava lá na geladeira, achei que era para comer. Fui comer o bolo. Vai comer. Então, quando a mãe fala que não, parece que aquilo, menino, aquilo cria um gosto assim super poderoso. Então Deus disse assim, meus filhos comam tudo, maçã, melancia, o que vocês quiserem. Ó. Mas essa árvore aqui não toque. Nada fazia mais sentido. A sedução por aquele negócio era tão grande que Eva aceitou. Eva era doida. A burrada que ela fez foi muito grande. Acabou com a gente tudo. E Adão, tonto, foi lá e comeu ainda. Foi nessa hora que acabou a masculinidade dos homens. Porque na hora que Deus diz assim, Adão, você comeu do fruto, foi ela. Perdeu, naquela hora já perdeu a virilidade. Né? Podendo ter dito, não, senhor, olha, eu comi, o negócio era atrativo aos olhos. E aí o que aconteceu quando eles comem essa árvore? Quando eles desobedecem a Deus, quando eles pecam, eles conhecem o bem e o mal e eles percebem que eles estão nus. Por que eles percebem que eles estão nus naquele momento? Inocência, né? A inocência perderam. Gente, tudo isso tem a ver com a missa, viu? O mistério que vocês vão ajudar, servir. Olha, o padre, eu não sei quem era o padre lá em casa, falou assim, irmão, você só anda descalço, eu acho tão bom andar descalço. Eu falei, padre, eu me sinto livre demais. O meu sonho é andar descalço e nu, mas o povo vai se escandalizar comigo. Eu não posso. Se acordar, não precisar escolher sapato. Porque homem é fácil, homem só tem 2 pés de sapato. A mulher tem 54. Então, quando os olhos dele se abrem, e isso vai acontecer com os discípulos em Emaús na hora que Jesus celebra para eles. Os olhos deles se abrem e eles percebem que eles estão nus. Perdemos a nossa liberdade. Você fica nu diante de quem? De quem que você fica nu? Diante de quem você tem intimidade. Quando eu era pequeno, eu ficava nu com meus irmãos, a gente ia tomar banho no rio, nu. Não tinha problema. Coisa mais linda você ver uma mãe amamentando uma criança. Só um doido varrido do juízo acha sensual aquilo. Mas a esposa com o seu marido não tem vergonha de ficar nua. Porque ela tem liberdade. Ela tem intimidade. O homem perdeu a intimidade. Gente, tem uma coisa fascinante no livro do Gênesis que diz que Deus descia do céu e ia para o paraíso passear com Adão e Eva no final da brisa da tarde. E foi esse bendito desse pecado que a gente perdeu isso. Já imaginou todo dia, 5 horas da tarde, Jesus passar na sua casa e dizer, vamos passear comigo? Você nuzão lá. Ninguém no meio do paraíso. Perdemos. Porque pecamos. Aí, Deus expulsa o homem e a mulher do paraíso. Acabou o paraíso. Vocês vão para a terra,
cavar a terra, trabalhar a terra, a mulher vai ser submissa ao seu marido, o marido vai ter atração sexual por ela, vai ser aquela confusão entre vocês, agora vocês perderam a harmonia. Os bichos que ajudavam vocês agora, vocês vão ter que domesticar, senão vão comer vocês vivos. Virou essa pataquada que é hoje. Ninguém se entende mais por causa do pecado. Deus fecha o paraíso para que o homem não coma também da árvore da vida e viva assim eternamente. Aí é que vem. Olha, como consequência, o homem que, obediente a Deus, teria a ciência do bem e do mal no momento que Deus quisesse, Deus colocou a árvore e ele daria a ciência do bem e do mal para o homem. Depois que o homem tivesse passado pela prova. E depois ele daria também como fruto a vida eterna. O fruto da árvore da vida. Como o homem pecou, os olhos se abrem, e assim como os discípulos de Emaús, eles enxergam a si mesmos. Tá? É interessante isso. Na hora que os discípulos chegam, eles não veem Jesus. Não tem intimidade. É por isso que você vê bispos, padres, ministros extraordinários que não conhecem Jesus. Dom Henrique Soares falava isso. Não reza, vive como pagão, não conhece Jesus. Então, não é porque você é ministro, se a sua vida... Olha, é igual aquele rapaz que gosta tanto da moça e fala tanto dela para os amigos, tanto dela, quando vê a moça casou com outro, porque falava dela, mas não falava com ela. O que adianta eu falar de Jesus e não falar com ele? Servir, eu sou ministro, serve, mas nunca tem intimidade. Quando Jesus parte o pão, os olhos se abrem. E eles dizem, aí Jesus some. E aí eles dizem, não ardia nosso coração quando Jesus falava das Escrituras? E eles percebem que, a partir da Santa Missa, eles começam a ter intimidade de novo com Deus. Então, isso é a teologia da missa. A missa é o lugar onde nós vamos encontrar de novo a ciência do bem e do mal. Onde nós vamos encontrar de novo a árvore da vida, mas agora no tempo de Deus. Deus está dizendo para a gente. Vocês querem salvação? Querem sentido para a vida? Vocês querem ser felizes de verdade? Eu tenho como dar isso para vocês. O fruto está nessa pequena hoxa consagrada. Não é? Que grande mistério! Aqui nós temos, olha, o sacrifício de Abraão. Todo mundo viu o sacrifício de Abraão, né? Já ouviu falar. Aqui nós temos o irmão Isaac. Isaac era o filho de Abraão. Lá em casa, vocês perderam, infelizmente, mas na próxima vez eu vou convidar todos vocês para o aniversário do irmão Isaac. Fizeram um teatro do aniversário do irmão Isaac. Esse aqui, você era o quê? A mula? A mula de Abraão. Tinha o cordeirinho, tinha um anjo que descia. O anjo era a coisa mais linda. Tinha a Sara. A Sara era o José. José é o mais gordinho. E engraçado, padre, o irmão Isaac cantou na Sexta-feira Santa, e eu não sei se foi algum de vocês, mas alguém da paróquia chegou para mim e falou assim, eu fui na Santa Missa sozinho nesse dia, irmão, parabéns, o senhor tem uma voz linda, o senhor cantou aquele dia tão bonito. Aí eu olhei para o irmão Isaac assim, falei, como é que as pessoas acham que nós todos somos iguais? Então nós chamamos um gordinho lá, e ele foi a Sara. E aí Sara entrava e dizia, Sara riu, e ele, entrou assim rindo com um pano na cabeça. Vocês têm que participar dos nossos teatros, são profissionais. Abraão, Deus pediu o sacrifício do seu filho. Primeiro nós vimos lá atrás o sangue de Abel. Agora o sacrifício de Abraão. Com a desgraça do pecado e desobediência do homem, foi tirado então o fruto e o paraíso fechado. Na redenção, porém, nosso Senhor leva ao Calvário esse fruto, de sorte que a nós é possível colher desses frutos na Santa Missa.
Tá? Vamos entender isso, vamos entender. Aqui nós temos os dons de Melquisedeque. O padre reza isso na primeira oração eucarística. O sacrifício, a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque são sinais visíveis daquele sacramento que Jesus criaria na última ceia. Porque o sangue de Abel foi o primeiro fratricídio que aconteceu. Caim, invejoso porque Abel, a oferta dele subiu a Deus, matou o irmão dele no campo. E o sangue de Abel clamou justiça. Deus, quando aparece para Caim, fala: Caim, você matou seu irmão. O sangue de Abel clama por justiça. O sangue de Cristo é o sangue que clama por justiça. Mas não aquela justiça de vingança. A justiça de misericórdia. Meu Pai, olha meu sangue derramado pela salvação desses. Salve-os pelo meu sangue. Eu dou em recompensa da loucura deles o meu sangue. Que eles olhem e vejam. Ele ama a gente. Então, o sangue de Cristo clama por justiça a Deus. O sacrifício de Abraão levou Isaac para o monte. E lá, na hora que ele pegou a faca, que ele iria sacrificar o próprio filho por amor a Deus. Vocês falaram que não tem coragem de morrer. Agora não. Abraão não hesitou em matar o próprio filho por amor a Deus. E o anjo aparece e diz: não, Abraão, eu já sei que você ama a Deus, não faça isso. Mas Deus não fez isso com o filho dele. Deus poderia ter aparecido e dito: não, Jesus, não faça isso. Mas ele deixou que o filho morresse por nós. O sacrifício de Abraão é o sacrifício do divino Pai eterno. Só que dessa vez o anjo não apareceu para impedir. Os dons de Melquisedeque. Melquisedeque encontra com Abraão e oferece pão e vinho. Melquisedeque é um sacerdote rei de Salém. Pão e vinho é o que o padre oferece na missa, é o que Jesus ofereceu. Sinais da missa santa. Podemos então dizer que o objetivo do culto, o objetivo da gente ter uma liturgia, da gente ter a Santa Missa, e o objetivo de nós termos sido criados é o mesmo: a divinização, um mundo de liberdade e amor. A criação existe, diz o Papa Bento, para que nós tenhamos um lugar onde nós possamos fazer uma aliança com Deus, porque nós somos expulsos do céu. Então, agora, para a gente ser de Deus, a gente precisa de uma aliança. É assim, ó. Vocês dois são casados. Dona Rita e o seu Paulo. É só o senhor, viu? Tem outro na jogada. Olha, redimir. Seu Paulo e Dona Rita são casados. Seu Paulo, quantos anos vocês estão casados? 34 anos, com a minha idade. 34 anos. Aí, seu Paulo naquela época tinha cabelo. Foi no baile. Hã? Rapaz. Foi no baile e encontrou Dona Rita, né? Aquela coisa mais linda do mundo. E ele pensando: meu Deus, feio desse jeito, eu tenho que arranjar uma mulher bonita, senão meus filhos vão repetir a minha feiura. Né? Pobre que de maré desci. Querendo dar o golpe do baú ao contrário. Pobre, eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, eu vou casar com Rita. Rita, ó, cheia do dinheiro. Professora naquele tempo ganhava bem, né? Na época do Getúlio Vargas. Então, resolve se casar. Se casar com Dona Rita. Por quê? Casando tem possibilidade da beleza. Casando tem possibilidade da riqueza. Para se salvar, para se dar bem, ele faz essa aliança. Casa com Rita. Quando vocês casam, quando a gente encontra uma menina, eu namorei muito. Namorar é bom. Agora eu não posso mais sofrer, mas quando eu podia, eu namorava. Quando você namora, você olha para ela, né? Aquela coisa. Imagina quando essa mulher entrou de vestido branco na igreja. Você lembra ainda, seu Paulo?
Um buquê na mão. O pai dela, o seu pai que ele levou? O pai dela levanta. Jamais nesse momento ele pensava: essa mulher, quando não toma banho, deve ter um sovaco fedorento. Será que ele pensou nisso? Ah, ninguém pensa nisso. Olha, essa mulher de noite solta uns pum. Ninguém ronca. Ninguém pensa nisso. Na hora, é a coisa mais linda. Eu vou logo me casar. E se casa. Essa é a nossa história com Deus. A gente não tem como ir para o céu sozinho. A gente pode fazer uma torre de Babel aqui, começar, vamos construir tijolo, tijolo, compra todas as olarias do mundo aí, todos os negócios de construção e vai construindo, construindo. Você sobe e chega lá na lua, mas não chega no céu. Só tem um jeito de você ir para o céu. Você tem que casar com quem é de lá. Aí você vai ser do céu. Porque é que Jesus chama o ritual da Santa Missa de nova e eterna aliança. Porque você tem que casar. Quando você comunga, gente, quando você vai e recebe aquela hóstia, ela entra em você. Ela entra, penetra você, ela entra nos 94 mil quilômetros de veias que tem o seu corpo em menos de 15 minutos. Jesus fica com você fisicamente em todo o seu corpo. Em menos de um minuto acontece isso. Aqui, ó, nas veias dos seus olhos. Então, você quer ir para o céu, você vai se divinizando, deificando. Deus vai transformando você nele. Isso, a única possibilidade de ser comungando, é a aliança. Eu caso com ele, sou membro da igreja, esposo dele, então eu sou uma alma esponsal. E nesse casamento eu posso ir para o céu, ele pode me levar. Por isso que Deus inventa as coisas. Tentar salvar a gente de cabeça. Eu já estou terminando aqui, viu? Então, naquele pecado, naquela queda, existe a história de Cristo, que olha para a gente e diz assim: eu vou descer também, e eu vou me fazer homem para mostrar para eles quem é Deus. Essa foi a razão do diabo ter tanto ódio da gente. Lúcifer era um anjo poderosíssimo, lindo, mas quando ele viu que Jesus desceria para ser homem, que Deus, ele deu para nós tudo aquilo. O homem, ele é o compêndio da criação. Ele é como se fosse um microcosmos. O que um anjo tem, você tem. Espírito. Um anjo não tem corpo, ele só tem espírito. Você tem espírito. O que os animais têm, um corpo sensitivo, você tem. A vida vegetativa, a vida dos vegetais, nós temos. Então, tudo que tem na criação tem em nós, tem no homem. Deus não quis só colocar nele a vida dele em nós, mas ele vem, desce e faz um de nós. Porque não para que a gente seja transformado em Deus somente, mas para que Deus seja transformado no homem. E lá no céu tem um coração humano no meio da trindade. Um coração humano, de uma pessoa humana como nós, que tem todos os órgãos de um homem. Aquele corpo está lá vivo. E aquele coração bate. Né? É a coisa mais linda. O homem e a mulher, quando no momento do namoro, naquele romantismo, eles dizem: o meu coração é o teu coração. Nós somos um só coração e uma só alma. Né? Daqui 3 meses estão tudo brigando, casaram, um querendo. Outro dia chegou uma mulher lá em casa para doar umas coisas para nós. A gente vive de doação. Fui lá investigar a vida da mulher, eu com outro irmão. A mulher tinha brigado com o marido, queria vender as coisas tudo. E eu falei: eu vou entrar nessa briga? Na hora que esse homem vê que foi eu que vim buscar as coisas aqui por essas câmeras, ó, capei o gato. Tá doida? Não pode, ó. Você tem que resolver com ele primeiro. Depois, vocês se resolverem aí, a senhora pode dar para tal. E a mulher queria dar um carro. Eu não pude pegar o carro. Porque o carro era dela e dele. Mas é bonito esse momento de romance.
E acontece isso conosco e com Deus. Quando você comunga. Naquela hóstia tem um coração que bate dentro de você. Coração de Jesus. Tá? Então, como é que eu posso participar da vida divina? Comungando Deus. No Santíssimo Sacramento. Que coisa espetacular. Então, eu espero sinceramente. Não vai dar para a gente. Quer que continue? Vocês estão isso, vou continuar depois. Mas, pelo menos nesse primeiro momento, vocês entendessem a seriedade e a profundidade do que vocês celebram ali com o Padre. Do que vocês vão servir. Não é algo que foi criado por um homem da noite para o dia, mas é uma coisa que estava no coração da Trindade quando Deus mesmo criou o mundo. Ele já cria isso. E foi dando vários sinais para isso. Para isso que hoje nós celebramos. Nós somos felizes. E os nossos olhos viram e veem aquilo que os profetas quiseram ver e não viram. Então eu rezo a Deus, rezarei para que vocês possam enxergar com os olhos da fé aquilo que vocês vão servir. Tá bom? Amém? Santo anjo do Senhor, meu Senhor, guarda, se a ti me confiou, sempre me